Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de filosofia. Hoje, com o professor Marcos e o professor Peterson, nós vamos conversar um pouquinho sobre Platão, grande filósofo da Grécia Antiga, e nós vamos iniciar dando as boas-vindas. Professor Peterson, olá. Olá, olá professor, olá alunos. E é isso aí, vamos seguindo o cronograma dos filósofos clássicos, hoje dando uma breve contextualizada sobre Platão, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Platão, o professor vai falar também, né? No final ele vai direcionar mais a pauta da aula, né? Que foi escrita para o material impresso. E também falar sobre Aristóteles ainda. Muito bem, sabemos que Platão, professor, é um baita filósofo, da Grécia Antiga aí que teve uma importância imensa na filosofia, e deixou seu legado importante na estruturação de um pensamento mais ampliado, seguindo um pouco da ideia de Sócrates, né? Até porque foi ele quem escreveu alguns diálogos de Sócrates, né? E isso nos alegra, até pelo fato de Sócrates não ter deixado nada escrito e ele ter estruturado todo esse pensamento e que hoje dá base para muitas reflexões do nosso cotidiano, da nossa vida, e nos faz pensar, né? Inclusive, quem já não ouviu falar do mito da caverna, né? Isso aí. Então, a gente procura tentar entender, e sabemos que em pouco tempo, né, nessa nossa aula, nessa nossa conversa, né, mais informal, a gente não vai conseguir esmiuçar toda a teoria, mas trazer alguns pontos importantes. Professor, o que temos para hoje aí? Então é isso aí. Vamos falar um pouco sobre Platão, né? Esse importante filósofo da era clássica da filosofia, né? Juntamente com Sócrates e Aristóteles. Então, a Sócrates foi atribuído a coroa de maior filósofo, né? Porque foi o homem que pensou por si mesmo. E se Sócrates leva a maior fama, certamente Platão e Aristóteles foram responsáveis por organizar tudo isso, né? E eu falo um pouco sobre Platão, então. Platão nasce de uma família aristocrata, que a gente bem sabe que são as famílias mais influentes, mais ricas, que possuíam escravos que trabalhavam por elas, né? Platão vem desse berço, nascido no ano de 428 a.C., e a sua vida se passa durante muito tempo no auge da democracia e da cultura grega, das cidades-estados, e também no seu declínio, devido ao contexto das guerras que existiam na época. Platão, ele vai se desiludir quase que completamente com a política, né? Após ver ser condenado à morte o seu mestre Sócrates, né? Então, para Platão, era inacreditável que condenassem à morte a pessoa mais sábia que se tinha notícia, por ser acusado de corromper os jovens e negar os deuses, né? Que foi a condenação de Sócrates, né? Então, Platão, em suas obras, ele irá se inspirar muito em Sócrates. E fica visível isso pelo jeito que ele escreve, em forma de diálogos, né? Uma conversa entre duas pessoas, sempre trazendo como o personagem principal o seu mestre Sócrates.
Agora a gente vai entender um pouco como ele vivia, né? Platão, ele vivia num contexto cultural do auge da democracia ao declínio e destruição causados pelas guerras. Nessas épocas aí, nesse período, as cidades-estados elas disputavam poder de liderança. Quem seria mais importante? Guerreando entre si, umas com as outras, todos acabaram perdendo. Perderam homens, perderam campos de cultivo, foram destruídos, perderam dinheiro que era investido nas guerras. Isso acabou favorecendo um rei muito ambicioso, que habitava uma região mais ao norte da Grécia, chamada a região macedônica, né, dos macedônios, que esse rei era o Felipe II, pai de ninguém mais ninguém menos Alexandre o Grande, né, que em sua ganância, em sua sede por poder, vai enfrentar as cidades-estados, fazendo até com que elas se unam para lutar contra eles. Mas mesmo assim, elas vão ser derrotadas, né? Devido à fragilidade que elas se encontravam e vão perder a sua independência. Essa região das cidades vai fazer parte do Império Macedônico. Essa batalha que se deu entre as cidades-estados, ela ficou conhecida como a Batalha de Queroneia, que ocorreu por volta do ano de 338 a.C. Essa guerra, essa batalha marca o fim do período clássico da filosofia, porque a partir dali as cidades-estados elas vão perder a sua independência, elas vão passar a fazer parte do Império Macedônico, de uma nova cultura, de um povo miscigenado, né? De um novo povo. E dessa mistura, gregos, macedônicos, irão se formar os helenos. E por isso o nome do próximo período da filosofia vai se chamar de período helenístico, que é a junção e a mistura, né, desses povos, que são gregos também, né? Então, Platão vive esse contexto de guerras, e a sua morte ela se dá 10 anos antes da Batalha de Queroneia. Ele vai deixar um legado com várias obras, né, importantíssimo, mas nos cabe apresentar talvez a principal, uma ideia principal, né? Para Platão, o conhecimento é maior do que meras crenças e opiniões. Ele necessita estar baseado em evidências, né? Esse pensamento desenvolvido por Platão, ele vai ser a base até os dias atuais utilizado no pensamento científico, filosófico, né? É o princípio da ideia para se fazer ciência, né? Entre as principais obras de Platão está o livro A República, né? Que além de trazer a alegoria da caverna, que já foi descrita nas aulas anteriores, ela traz a ideia da existência de dois mundos: o mundo sensível e o mundo das ideias, o mundo inteligível. Pode parecer um pouco confuso isso, e mas vamos tentar entender um pouquinho do que é isso. O mundo sensível é o mundo onde vivemos e é o mundo onde captamos as coisas através dos nossos sentidos, que são 5: olfato, tato, visão, audição, paladar. Esse mundo dos sentidos, ele é cheio de imperfeições para Platão. Agora, o mundo das ideias é um mundo perfeito.
E esse mundo de ideia que nós temos sobre um objeto, esse mundo é a ideia que a gente tem de um objeto, de um ser, né? E essa ideia é sempre perfeita. E é através desta ideia perfeita que a gente tem sobre o que são as coisas, é que a gente pode ver e distinguir umas das outras, né? Eu, eu tenho, eu olho para um caderno e eu sei que é um caderno, e eu sei que aquela outra coisa são cadeiras, pela, por causa da ideia que eu tenho também. O caderno pode ser mole, duro, branco, preto, né? Pode ser, como a cadeira pode ser de palha ou não, né? Estofada ou não. Ah, independente, a ideia de cadeira sempre é a mesma, vai ser sempre a mesma, né? Independente do jeito que ela for. O mundo sensível é o que é captado pelos sentidos, e o mundo das ideias é o nosso raciocínio. O mundo das ideias é quando nós colocamos a nossa cabeça para funcionar. É a nossa habilidade de pensar, e a verdade, para Platão, está no mundo das ideias e não no mundo sensível. Interessante. Para Platão, é como se existissem outra realidade, outra dimensão, outro mundo, uma realidade feita somente de ideias, um mundo onde não existe matéria, um mundo onde não existe tempo, somente ideias. A ideia perfeita daquilo que existe no mundo sensível. E se a gente quiser conhecer as coisas de verdade, nós precisamos buscar as ideias que serviram de referência para que as coisas existissem, né? E não o que os nossos sentidos estão apenas captando e vendo no mundo. Como, por exemplo, se alguém lhe desse um projeto de uma casa, ele mostrasse, olha, ó, aqui o material está aqui, o projeto está aqui. Aquele que irá construir a casa, ele vai fazer a casa através da ideia que ele tem do projeto sobre, sobre a casa, né? E o projeto está pautado na ideia do que é uma casa. Portanto, a gente nunca inventa nada. O que a gente faz são sempre cópias das ideias que nós temos sobre as coisas. Então, nós não vamos inventar a casa, nós vamos copiar a ideia do projeto. É um pouco talvez difícil de entender, mas é um pensamento muito importante para todo o pensamento filosófico, científico e cristão, talvez posterior, né? Platão também desenvolve a teoria da alegoria da caverna, que, como vocês puderam ver nas aulas passadas, é uma metáfora sobre o homem preso em uma caverna, vendo apenas as sombras que são projetadas na parede, de uma realidade que vem de um mundo fora da caverna. Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas somos nós, né? No mundo sensível, no mundo imperfeito, nós não somos aqueles que atingiram a sabedoria, aqueles que conseguem fugir da caverna e ver a realidade dos objetos, ou seja, da vida, né? E o que quer e o que essa ideia diz sobre nós? Ela diz que nós não buscamos a verdade de fato sobre as coisas e preferimos viver em uma ignorância, em uma alienação. Nós aceitamos o que nos impõe, nós usamos, nós falamos, nós ouvimos, nós comemos, tudo o que nos é imposto, pois nós não temos vontade ou coragem ou percepção do quanto estamos presos nesse sistema que comanda as nossas vidas. E a gente vive uma realidade hoje em dia
que nem os filósofos escapam mais dessa alienação, né? Isso é triste, né, professor, né, alunos? Mas a gente está buscando. Esse é o objetivo principal da filosofia, se desprender de algumas correntes que nos aprisionam na cela para poder se arranhar um pouco pela parede e observar a janela, né? E ver um pouco da realidade, né? Ou ver o IP florido na janela, fazendo alusão com a música aqui, brincadeira. Mas, e aí, professor, nós temos mais ideias sobre Platão, né? Que também tem uma ideia interessante que foi postada no material impresso. Tu pode contribuir para a gente aí. Eu espero, eu falei aqui, vomitei novamente, verbalmente, e também para nossa aula não se estender muito, né? A gente vai, já contextualiza a ideia e, professor, passo a palavra. Muito, muito bom. Esse contexto que tu trabalha, professor Pederson, eu acho que é fundamental, é tão interessante, é bom, né? Porque eu sempre também tento falar com os alunos, né, de se situar no momento em Exato, a essa é a leitura. palavra, né? Tu se situa um pouco na. Isso, porque às vezes tu cai de paraquedas numa teoria, e diz, mas isso não tem nada a ver, né? Tu vai lá buscar ideias, vai buscar teorias, vai buscar uma massagem no teu ego, né? Aqueles coach, né, que trabalham, busca lá uma frasezinha e já aplica na vida e assim funciona e vai levando. Mas não é bem assim, a gente precisa ver todo esse contexto histórico. Eu acho que tu traz muito bom essa tua colocação e trabalha muito bem. E isso nos faz pensar muito, né, sobre quem é essas pessoas que estão dentro da caverna, né? A gente fica perguntando, mas, pois é, será que eu sou aquele que tem a coragem de sair da caverna? Ou será que eu sou aquele que tenta segurar o cara que saiu e tentar matá-lo, né? É, Então, inclusive, a gente tem a República, fiz a leitura esses dias de novo, e a quantidade de coisas que a gente consegue perceber durante a leitura, inclusive nesse mito da caverna aí. E que é uma das teorias de Platão. Né? Uma das teorias, esse chama-se a teoria das ideias, que depois vai se contrapor um pouco à questão de Aristóteles, né? Mas que isso vai ser na aula seguinte que nós vamos estar trabalhando. Muito bem, mas diante disso, nós sabemos que Platão não se fechou ali, como o professor Peterson falou, ele deu origem a muitos pensamentos, inclusive estruturou pensamentos na teoria, na filosofia medieval, né, com Santo Agostinho aí. E tem uma outra questão importante para nós pensarmos, que é a teoria política de Platão. A teoria política de Platão, e mais adiante nós talvez vamos trabalhar mais especificamente, se der tempo, né, no tema de política, ele estrutura um pensamento importante que são três fases, né, da paideia. A paideia, para quem não sabe, era a formação, né, educacional da época, e Platão estrutura um pensamento que pode fazer com que uma sociedade melhore diante dos fatos históricos que ele viveu, né, que ele tinha. Então ele faz o seguinte: bom, vamos construir uma sociedade ideal. Mas como é que funciona essa sociedade ideal? Diante da educação da paideia, né, um livro da paideia aqui, muito bom, nós temos a construção de uma sociedade baseada em hierarquias, vamos supor, ou podemos colocar em fases importantes, que é a primeira fase do homem
trabalhador, né? Então, no primeiro momento da educação dessas pessoas, vamos falar bem básico aqui, a gente vai já estruturar uma classe dos trabalhadores. Na medida do possível que nós vamos conhecendo essas pessoas, nós vamos vendo aqueles que são mais corajosos, aqueles que são mais virtuosos, né? Então, nós vamos colocar eles, posteriormente a isso, na classe dos guardiões da cidade, né? Nos guardiões da polis. Em relação a isso, nós temos a terceira e última classe que ele nos coloca, é o rei filósofo. Então, esta última fase, onde o governante da cidade, ele supõe que seja o filósofo, aquele que consegue pensar e pensar bem, né? Inclusive está nos diálogos de Sócrates também, né, quando Platão escreve, a sociedade, a comunidade somente terá um futuro melhor, terá uma capacidade de discernimento daquilo que é bom, justo, correto, quando o governante desta cidade será um filósofo, né? Ou o governante se torna filósofo, ou o filósofo se torna governante desta cidade. Então, o que nos questiona, e a gente vai deixar esse questionamento, essa pergunta, é de que forma nós podemos compreender, de que forma Platão nos ajuda a pensar, né, diante daquilo que o filósofo se propõe, da teoria de Platão, para termos uma sociedade melhor. Eu acredito que essa seja uma pergunta importante para nós pensarmos até que ponto nossos governantes hoje buscam esta verdade, buscam uma essência, buscam construir uma verdade melhor, né? A gente sabe que as verdades, elas não são absolutas, né? Até que ponto nós temos o nosso destino prescrito e nós não nos damos, não somos capazes de também pensarmos e reconstruirmos a nossa própria história. Ou termos a coragem de sair da caverna e tentar enfrentar a luz do sol, e mesmo que nos cegando, no primeiro momento, a gente acredite que nós possamos ver as coisas reais. E tem um filme chamado Matrix, né, que provavelmente muitos já assistiram. Se não assistiram, eu recomendo, acho que nós recomendamos, né, professor, que seja assistido, que é interessantíssimo, né, a escolha da pílula, né, entre vermelho e azul. Isso não se diz respeito ao Grêmio ou Inter, mas vamos pensar que pílula hoje eu vou escolher viver na Matrix, né? Então, é uma questão importante a se pensar. Acredito que era isso, né, professor? Eu não sei se tem mais alguma consideração. Uma dica bem interessante agora de assistir esse filme, né? Eu assisti ele umas 2 ou 3 vezes, assim, e o bacana de um filme inteligente, de um filme interessante, de um filme que vale a pena ser visto, né? Eu às vezes falo com os meus alunos, a gente fala sobre filme, né? Porque imagina, é um assunto muito interessante, né? Quem não gosta? Todo mundo adora essa arte. Mas eu falo assim que eu pesquiso, eu perco meia hora antes pesquisando sobre o que o filme vai falar, mas não perco meia hora vendo o filme para perceber que ele não vale a pena ser assistido, né? Legal. Porque a vida é curta para perder tempo com. E o que mais tem é filme que não é interessante, né? Então, esse com certeza é um filme que vale a pena, e vale a pena ser visto mais vezes, porque filmes inteligentes, cada vez que você assiste, você tem uma nova
é uma nova percepção, né? É uma nova, Tanto uma é nova um novo, experiência, né? como diz o Heráclito, é uma nova pessoa que está assistindo aí, né? Então tem uma nova percepção, Mas né? muito bem, acredito que para hoje era isso, né? Então a gente espera que todos consigam, pelo menos, ver esta aula, né? E que consigam dar andamento nas atividades, né? Que isso que é importante para nesse momento, né? E todos aqueles que estão pesquisando, que se sintam à vontade de chamar, nos chamar, conversar, né? E discutir, que é o mais interessante. Um abraço, alunos, tudo de bom, se cuidem. E abraço, professor. Um abraço, professor Marcos. Um abraço para vocês, alunos aí. A gente vai estar postando nessa sexta, né? Então, um bom final de semana para vocês. E, e é isso aí, né? Vamos em frente. Mais para frente e com mais aulas. Beleza? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.